Olá, amigos, boa tarde. Meu nome é Guilherme, eu sou trabalhador da Casa de Irmão Osália e estamos aqui novamente para conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema do capítulo 5 do Evangelho, o capítulo Bem-aventurados os aflitos, e o nosso tema hoje são as causas atuais das aflições. Então vamos discutir um pouquinho, ver o que Kardec nos diz sobre essas causas. Quando a gente fala de aflições, a gente a gente pensa em duas fontes diferentes. São causas atuais e causas de outros tempos aí, causas anteriores. E a gente tem aí essas causas anteriores que vieram das nossas outras vidas, coisas que a gente fez e aí tem de expiar, ou então provas que a gente escolheu passar. Essas causas são todas determinadas antes. E é muito fácil a gente pensar nessas causas e se concentrar só nessas causas. Mas a gente também deve lembrar que nem tudo tem origem no nosso passado remoto, né? Nem tudo tem origem nas nossas vidas anteriores. Há coisas que são decorrência da nossa vida atual, coisas que são decorrência das nossas ações nesta vida. E a gente tem de pensar nelas também. Isso faz parte também da nossa existência. Então, por exemplo, coisas que falham na nossa vida por falta de organização ou falta de perseverança em alguns empreendimentos na vida, mal proceder, escolhas erradas, seja em ambientes profissionais, de negócios, até pessoais, desejos descontrolados que acabam destruindo certas oportunidades. A gente vê que alguns viram vícios. Se a gente não controla os nossos desejos, eles viram vícios. E aí atrapalham em muito a nossa vida. A gente tem relações que são tristes, aí não são relações saudáveis, porque não tiveram base nos princípios corretos, na atração entre dois espíritos, pelas simpatias que eles trazem e o desejo de se relacionar para criar algo melhor. Não, são baseadas aí em outros aspectos. Podem ter origem em aspectos de materiais financeiros ou também só em aparências, tanto aparência física ou status social, que seja. E aí trazem enormes dificuldades para os membros desses relacionamentos, porque eles não são compatíveis. A gente tem disputas, brigas, que causam aí afastamentos graves, assim, sérios por toda a vida, e que poderiam não ter acontecido se houvesse ali um pouco de autocontrole, se a gente não fosse tão suscetível às coisas que nos são colocadas, as imperfeições dos outros, se a gente não deixasse que as imperfeições dos outros nos afetassem tanto. A gente tem também doenças, resultados dos nossos desequilíbrios na vida, seja no campo alimentar, seja no campo dos vícios, vamos dizer, das substâncias, o álcool, as drogas, que a gente tem, que a gente vê as consequências por aí, desequilíbrios na área sexual, que trazem também, além das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, trazem também uma série de complicações psicológicas, se as energias sexuais não forem utilizadas da forma saudável. A gente tem pais infelizes com os filhos que criaram, porque não tiveram a atitude de combater as más tendências desde cedo. Tiveram ou preguiça, ou não souberam como, e não combateram esses maus hábitos, e esses maus hábitos se arraigaram, e ali se desenvolveram, e
lá se foi. A gente vê todas essas situações acontecerem regularmente na vida cotidiana. E a gente tem de ter cuidado de não pensar que tudo que nos acontece é resultado lá do passado, é resultado lá das ações de ontem, né, o ontem do espírito. Porque, né, a gente, se deixar, a gente é como né, nós espíritas podemos cair muito nesse hábito, né? De, não, eu trago essas imperfeições do passado, são coisas que eu fiz lá atrás. Então, nada é culpa do eu de hoje. O eu de hoje é perfeito. Está ali, só sofrendo as consequências do eu de ontem. Né? Mas a gente tem que pensar, o eu de hoje, né, ainda tem as suas imperfeições. O eu de hoje tem sim aquilo que precisa corrigir, aquilo que precisa, né, trabalhar em si mesmo. E se a gente cair nessa armadilha de culpar só o espírito de ontem, né, se eu culpar só o Guilherme de ontem, eu esqueço de transformar o Guilherme de hoje. Então, a gente tem de ter cuidado com esse tipo de pensamento, porque é tirar a responsabilidade de nós mesmos e colocar em nós mesmos também, mas no eu do passado. Então, a gente precisa, a cada momento, principalmente ali nas dificuldades, se avaliar. E avaliar, né, todas as nossas ações que nos levaram, né, até ali a essa situação. Né, para a gente verificar mesmo se por alguma imprevidência, né, ou então algum desvio consciente, a gente não causou aquilo. Sim, eu sei que está errado, mas eu quero fazer. E aí a gente acaba causando a dificuldade em que a gente se encontra agora. Então, avaliação, autoavaliação, o autoconhecimento é importantíssimo, né? Que a gente seja honesto, porque assim, se a gente fizer essa avaliação, a gente pode chegar à conclusão também de que não, realmente eu não fiz nada para causar isso. Ok? Então, é uma prova ou uma expiação que vem de outra vida. Tudo bem. Mas que a gente seja honesto, né? E não ignore aquela açãozinha ali, aquele errinho aqui, que pode nos ter trazido até esse momento. E isso é muito difícil, a gente não criar desculpas para nós mesmos. É importante notar que Kardec, quando ele nos lembra disso, ele nos lembra das causas atuais das aflições, ele coloca nas nossas mãos um instrumento maravilhoso, porque ele coloca para a gente que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso crescimento, pelos nossos caminhos. E isso é consolador. Né? É bom saber disso. É bom saber que ninguém mais está aí a decidir os nossos destinos, só nós. Então, se nós quisermos mesmo melhorar, nós podemos melhorar. Né? Estamos aí, estamos com toda a capacidade para melhorar. E isso é maravilhoso. Né? Nos mostra as nossas possibilidades. Porque muitas vezes a gente olha, né, os espíritos que têm lições no Evangelho, têm lições ali nas obras espíritas, e a gente fica ali, né, a gente tem aquele sentimento de que a gente nunca vai chegar nesses espíritos, de que eles são grandiosos demais para a gente, que eles são superiores demais. Mas não. Né? Kardec coloca ali para a gente que a única coisa que nos impede de chegar lá são as nossas escolhas. É uma coisa importante? É uma coisa importante. Não é pequeno, mas é possível. Né? Nós conseguiremos. E isso é muito bom. Isso é muito consolador para a gente. É, é importante a gente aproveitar, né, aí os recursos à nossa disposição. Então, se a gente se avalia, se a gente avalia as nossas ações, a gente vai ali se conhecendo.
né? O conhece a ti mesmo, muito importante. E se conhecendo, a gente vai identificando as coisas que a gente tem de transformar em nós mesmos. É um processo ali de reforma íntima, de transformação íntima. E aí, né, nessas situações, nessas revelações, digamos, de nós para nós mesmos, a gente vai, né, listando. Então, eu tenho isso, isso e aquilo para melhorar nessa vida. Né? São as coisas que eu determinei que estão me atrapalhando nessa vida, que estão causando provas para mim mesmo. Então, tenho de melhorar. Né? É assim, convenhamos, né, também, que os espíritos, né, percebem, desculpa, suas missões. Né? São o que eles identificam que traz dificuldades para eles. Nós identificamos que traz dificuldades para nós. É sempre importante a gente se colocar nesse papel. Né? Nós somos os espíritos. Então, aí percebi, listei, né? E agora o que eu faço? Agora vamos trabalhar. Né? Agora vamos superar essas dificuldades, vamos conseguir ali realmente nos transformar. E para isso temos de usar os recursos à nossa disposição. Sejam eles, né, de que esfera forem. Então a gente tem, né, na esfera do espiritismo, as obras espíritas, o próprio evangelho, que nos traz, né, aí essas lições de todos os campos da vida, né, para a gente poder se inspirar e se orientar. A gente tem os amigos, a gente tem a família, né, que podem ser aí também recursos para a gente se balizar. Né? Uma experiência pessoal, eu me guio muito pelos meus amigos, pelas pessoas que eu admiro. Né? E a gente tem também os recursos que a ciência nos traz, né? Os recursos que a pesquisa nos traz. Então, especificamente, o recurso da psicologia aí está para nos ajudar a superar aquelas dificuldades que a gente ainda não consegue superar sozinhos. Muitas vezes a gente vai se deparar com uma característica, né, ali que a gente sabe que faz mal, a gente sabe que causa dificuldade, mas que a gente ainda não consegue transformar, e a gente não consegue, né, muitas vezes nem entender direito. Por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que né, eu não consigo deixar de agir de uma forma que me traz dificuldades e traz dificuldades àqueles à minha volta? E aí, né, a psicologia, ela está aí para isso. Né? Ela está aí para... Né, ela estuda o comportamento, o pensamento, a mente humana, e aí coloca para a gente esses recursos. Né? Com todo esse conhecimento, vai nos ajudar a entender por que a gente age de certas formas e também a transformar certos comportamentos. Né? Então, que a gente utilize esses recursos. Eu já percebi, eu, né, fui buscar os recursos, fui atrás de terapia, né, e eu não consegui ainda mudar uma certa situação. Né? Eu não consegui mudar, por exemplo, a minha vida financeira. Né? Eu tentei, né, até mudei os meus hábitos, mas não consegui mudar a minha vida financeira. Ou eu tive uma dificuldade com alguém da minha família, que eu sei que eu estava errado lá no começo e eu me transformei, mas agora eu não consigo transformar o pensamento daquela pessoa, não consigo trazer, né, digamos, ela de volta. Né? Aí é importante que a gente esteja preparado para aceitar aquilo que a gente não pode ou não pode mais mudar. E aceitar que esse processo, tanto de transformação íntima quanto dos deveres com os outros, é um processo contínuo. Então a gente vai muitas vezes errar e os nossos erros eles terão consequências. E aí a gente vai ter de, né, fazer o exercício da resignação para a gente se tranquilizar de que
Apesar das dificuldades, apesar de eu ter realmente causado uma dificuldade na minha vida, de eu ter errado, eu tenho outras oportunidades. Então a gente pode ficar tranquilo no sentimento de que a gente errou sim, mas que isso não nos impeça de continuar, que isso não nos impeça, né, de seguir em frente. Essas experiências, né, elas vêm também para que a gente aprenda a resignação, para que a gente aprenda, né, que não importa ali o que acontecer, né, a dificuldade que a gente passar, não importa os erros que a gente cometer, Deus está olhando por nós. E a gente pode continuar no caminho. Né? Vamos ficar, né, conscientes de que muitas vezes, né, a gente não vai conseguir corrigir um erro do passado imediatamente, mas que a gente pode sempre começar, né, dar o primeiro passo. A gente não pode voltar e transformar o passado, mas a gente pode começar a transformar o futuro. Né? A cada momento a gente tem a oportunidade de transformar o nosso futuro. E isso é importantíssimo. Kardec coloca no fim dessa lição, né, ele vai colocar que a gente, né, muitos de nós param e olham e, eu desperdicei a vida, eu desperdicei as chances. E agora não consigo mais, né? Se eu soubesse, eu poderia. Né? Se eu soubesse de tal coisa, eu teria feito diferente. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu viveria diferente. E desistem. E a gente muitas vezes faz isso, né? A gente decide que já não dá mais. Agora eu estou ou muito velho, muito cansado, eu já piorei demais a situação. Né? E aí a gente deixa. Mas a gente tem de lembrar que, né, e Kardec coloca isso pra gente, a gente tem de lembrar que o futuro está aí aberto para nós, a eternidade está aberta para nós, e basta o primeiro passo, basta querer para a gente, né, ter ali os recursos, o auxílio daqueles que trabalham pelo bem comum no universo, os mensageiros de Deus, a espiritualidade amiga que está à nossa volta, só esperando essa vontade, esperando essa manifestação ali energética, porque quando a gente usa a nossa vontade, a gente manifesta os recursos energéticos e eles estão ali, só esperando isso para poder, né, colocar os seus recursos à nossa disposição. E com esses recursos, né, com as energias benfazejas, a gente vai longe. Né? Tudo a gente pode quando a gente está na sintonia certa, tudo a gente pode quando a gente está, né, aberto à espiritualidade amiga. Porque, né, essa energia vem de Deus, ela começa lá em Deus, e aí vai passando pelos vários diferentes níveis de espírito até chegar na gente. E aí basta que a gente acolha e aí exteriorize, trabalhando e seguindo sempre. Então, meus irmãos, fiquemos todos com Deus e vamos nos abrir sempre para os recursos da espiritualidade amiga. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. E até a próxima. Que Deus esteja conosco. Muito obrigado.